Senhor Deus, eu te agradeço porque hoje é um dia em que Sua graça nos fortalece mais uma vez. Obrigado porque nós estamos aqui, porque nós podemos estar aqui, porque nós estamos bem, estamos com saúde. Obrigado por essa oportunidade, por esse momento. Que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos faça enxergar e ver mais da Tua grandeza. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo, é que eu oro. Amém. Irmãos, a nossa proposta, será que pode aumentar esse aqui, né? Ok? Não, só vou pegar mais aqui. Irmãos, a nossa proposta é estudar um pouco o tema de cosmovisão. Esse é um tema que eu amo e nos últimos 8 a 9 meses eu tenho debruçado bastante nos livros e nos assuntos de cosmovisão, tentando entender mais sobre isso. E o que é cosmovisão? Basicamente, visão de mundo. Cosmovisão é uma visão de mundo. É algo que todo mundo tem, por isso que a gente tem que estudar. E a Escritura, a palavra de Deus, ela tem uma cosmovisão própria. Ela tem a cosmovisão bíblica. E nós cristãos somos chamados a quê? A viver dentro dessa cosmovisão bíblica, a embasar nossa visão de mundo nas Escrituras. É por isso que é tão importante a gente estudar isso. E a proposta desses dias é que a gente tenha ferramentas para olhar o mundo, enxergar, dizer assim: olha, tem uma coisa ali que eu não via antes. Tem uma coisa escondida debaixo desse tapete que é tão essencial que eu não enxergava. Mas a palavra de Deus me dá essas ferramentas. A gente tem que sair daqui e olhar para esse mundo de Deus e enxergar elementos que o próprio Deus deixou, criou, fez e que a gente pode usar esses elementos a nosso favor. Diante de tudo isso, nós devemos viver de uma forma transformada, viver na cosmovisão bíblica, que é uma cosmovisão transformada. Porque nós estamos falando de cosmovisão, porque todo mundo tem, e também porque é uma forma de interpretar a realidade. O irmão Carlos está ali, e o irmão Carlos tem uma forma de enxergar o casamento, ele tem uma forma de agir com seus amigos, ele tem uma forma de se vestir, e tudo isso faz parte de como ele enxerga a realidade. Então, a partir do momento que eu olho para o irmão Carlos com uma jaqueta jeans, com uma jaqueta de couro, com uma blusa branca, eu vejo, olha, ele está alinhado com certa cultura, com certa moda, ele tem uma forma de interpretar as realidades, e isso se dá pela forma como ele se veste. Olha, ele está abraçando a sua esposa, ele tem um carinho por a sua esposa, ele é apegado à sua esposa. Isso tudo faz parte de cosmovisão. E também nós estudamos cosmovisão porque cosmovisão responde às perguntas essenciais da vida. Da onde a gente veio? Qual é o nosso propósito aqui? Para onde a gente vai? Qual o sentido da vida? Cosmovisão responde essas perguntas. E por isso é tão essencial nós estudarmos. Sendo assim, nós vamos entender que a cosmovisão das Escrituras ela é resumida em 3 pilares. Irmãos, isso aqui tem que estar para a gente até o dia da ressurreição dos mortos. Até quando a gente for para o céu, a gente vai ter que ter isso em mente. A cosmovisão bíblica ela se resume em 3 pilares. O primeiro, criação. Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas. No entanto, as coisas estão manchadas pelo pecado, porque o homem caiu em Gênesis 3. Então tem um segundo pilar, que é o pilar da queda. E depois vemos o terceiro pilar, que é o pilar da redenção. Cristo veio, Ele morreu numa cruz, Ele derramou o seu sangue, Ele redimiu pecadores. Então nós temos a redenção. Então, criação, queda e redenção. Ah, Jonas, e a consumação? A consumação está dentro da redenção. Porque a partir do momento que Cristo nos salva, Ele promete: eu vou voltar para buscar vocês. Então, dentro da redenção também tem um aspecto da consumação. Nós somos redimidos por Cristo e aguardamos a volta dele. Nós já somos redimidos por Cristo, mas ainda não estamos lá. Então tem o aspecto redentivo e o aspecto da consumação. Pegaram? Criação, queda e redenção, consumação dentro
da redenção. E, irmãos, esta é uma estrutura que nos ajuda a enxergar todas as coisas. Irmãos, eu estudo futebol dentro desses pilares: criação, queda e redenção. Futebol, não dá. Você vai ver, dá sim, dá sim. São pilares que ajudam a gente a enxergar todas as coisas. É a estrutura da realidade humana constituída por Deus. A Bíblia é assim. A Bíblia diz sobre a criação, a Bíblia diz sobre a queda e a Bíblia diz sobre a redenção de forma resumida. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos entender o que se passa dentro desses pilares. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Resumindo, cosmovisão é um nome chique para algo que todo mundo tem. É o que o pastor Heber Campos fala, e que eu acho sensacional. Mas, Jonatas, você pode estar se perguntando, o que é cosmovisão? Você falou, a cosmovisão é uma visão de mundo. É só isso? Não. Isso é uma visão resumida. Mas, em 3 pontos, eu vou falar para os irmãos o que é cosmovisão. Se alguém ficar meio sem entender, é só fazer essa cara assim. Aí eu vou saber se não está entendendo, e aí eu vou voltar ao ponto. Mas o que é cosmovisão? Em primeiro lugar, cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. Você já percebeu como é que nós vivemos com coisas assumidas que a gente nem se dá conta disso? Por exemplo, você está num grupo de amigos, aí eles falam assim: poxa, casar pra quê, né? Pelo amor de Deus, essa visão de casamento é horrível, eu vou ficar pegando todas por aí. Aí você fala: cara, que não, pelo amor de Deus, casamento, plano de Deus. Aí você respondeu ali, mas você nem pensou que você respondeu isso. É fundamental, já é uma coisa essencial para você. Ou então, quando você está passando na rua e a carteira de alguém cai, o que você faz? Você pega e fala: amigo, toma aqui sua carteira. E você continua. Você não pensa assim: eu vou pegar aquela carteira e dar para ele. Não, você pega e dá. E por que você fez isso? Porque a sua cosmovisão, ela diz que você tem que ser honesto. Diz que você não tem que levar vantagem em cima de alguém. Então você pega e devolve. Isso são coisas fundamentais. Então, cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. Você pensa assim: hoje eu vou levantar de manhã, aí você fica assim: eu vou escovar o dente, eu vou ter que colocar o pé direito depois o esquerdo, andar até a geladeira, levantar o braço direito e abrir a geladeira. Você pensa assim? Não, você acorda, levanta e simplesmente vai. Você não pensa. Então, cosmovisão é parecido com isso. Você nem pensa direito, já está lá. Você constrói em cima daquilo. Então, cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais. Nós nem sempre estamos conscientes com as nossas pressuposições, mas elas estão lá. A segunda coisa é que a cosmovisão é um instrumento que interpreta a realidade. Eu vejo que o Wesley tem óculos ali. Ele enxerga a partir das lentes do óculos dele. Cosmovisão é como óculos. Você enxerga a partir da cosmovisão que tem nos seus olhos. Se você pega uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que é evolucionista, que não acredita em Deus de jeito nenhum, ele diz assim: o mundo foi criado pelo Big Bang, explodiu, puf, e veio a existir. Nada de Deus, nada de algo superior, nada de algo transcendente. Veio a existir. Ele está interpretando a realidade através de uma lente. Depois do olho dele tem essa lente, essa cosmovisão, que ajuda ele a enxergar as coisas e ver assim. Então, quando acontece qualquer coisa que ele não consegue explicar, ele nunca vai atribuir a Deus. Ele vai atribuir a outra coisa. Por quê? Porque para ele não existe Deus. Estão entendendo? Então, cosmovisão também é como óculos, que a gente coloca sobre os nossos olhos e nós enxergamos através dele. Nós que somos crentes, nós temos óculos das Escrituras. Então, quando o pastor Elias vê acontecendo alguma coisa no seu contexto do dia a dia, ele está com os óculos das Escrituras e ele interpreta através das Escrituras. O problema é que nós vamos entender, irmãos, que nem sempre a nossa cosmovisão é de acordo com as Escrituras. Parece que em alguns momentos da nossa vida a gente troca óculos, tá? Vive durante a semana com óculos, aí chega na igreja, troca, coloca, entra, louva ao Senhor, aleluia, e vai embora. Depois tira o óculos, repõe o óculos, tira o óculos, repõe o óculos. E é por isso que nós vamos estar atentos a esses detalhes. E por último, cosmovisão, e eu peço ao pastor José Milton que abre em Provérbios 27, versículo 19.
Por último, cosmovisão é um compromisso do coração. Cosmovisão é um compromisso do coração. Se eu estou alicerçado nas Escrituras e na cosmovisão bíblica, ela está enraizada no meu coração. É um compromisso. E quando eu falo coração, meus irmãos, eu não estou falando que coração é apenas o aspecto emocional do homem. Eu quero dizer coração como a Escritura chama coração. Porque toda vez que você lê na Escritura coração, ela está querendo dizer o mais profundo do ser humano. O mais profundo do ser humano. É onde você realmente é você. Você pode se maquiar. Vanessa é uma pessoa que está diante de outras pessoas que examinam o seu coração e dizem para ela, assim, Vanessa, eu estou sentindo isso. Querendo ou não, ela está analisando alguns corações. Mas nem sempre o que as pessoas falam é o que realmente é. Por quê? Porque não foi lá dentro mesmo. Foi superficial. Não, estou passando por isso. Mas não é isso. É aquilo que está lá atrás. É lá no coração. É lá no coração. E a cosmovisão vai estar lá. É por isso que é tão difícil algumas pessoas se converterem. Porque a cosmovisão delas é tão alheia às Escrituras. E está tão impregnada no centro do ser delas. Que é preciso um poder extraordinário. Glória a Deus. O Senhor age assim, para quebrar, para tirar, para restaurar e para trazer essa pessoa de volta. Olha só o que diz o versículo 27, o capítulo 27, versículo 19 de Provérbios. Pastor? Como na água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha que texto interessante. Está dizendo o sábio Salomão está dizendo para ti assim, o coração mostra quem você é. Da mesma forma que você olha para a água e aquela água reflete o seu rosto, o seu coração reflete o seu rosto real. Sabe aquele momento que você explode mesmo? Você fala, agora eu vou falar a verdade. É ali que vemos quem você realmente é. É naquele momento, naquele lugar chamado coração. Então, meus amados irmãos, cosmovisão é um conjunto de crenças fundamentais, é um instrumento que interpreta a realidade, que pode ser comparado ao óculos, e também é um compromisso do coração. Está lá no íntimo do meu ser, está lá dentro, E esse coração é a região mais profunda da existência do homem. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam pensando nisso? Você está em casa, aí você faz uma coisa errada, aí você fala, meu Deus, mas eu sabia que não era para fazer isso, e eu fiz errado. Já tiveram essa experiência? Eu já tive milhões dessas experiências. Eu sei o que é para fazer e eu faço errado. Eu sei que eu preciso realizar, aí eu vou lá e erro. Já tiveram essa experiência? Eu já tive essa experiência várias vezes. Mas por quê? Porque os homens eles não são meramente racionais. Deus não nos fez meramente intelectuais. Nós não somos meramente homo sapiens, como dizem por aí. Nós somos amantes. Nós amamos as coisas. E às vezes eu não quero ir para a aula porque eu amo mais a minha cama. Eu amo mais meu sono do que a aula que eu vou ter. Aí eu não vou para a aula e fico dormindo. Eu falo, por que eu não fui para a aula? Eu sabia que eu tinha que ir para a aula. Tá, mas o meu coração ama mais a minha cama, ama mais o meu conforto. Tem momentos na fé cristã, tem momentos na vida com Deus que você fala, eu sabia que eu tinha que tratar a pessoa desse jeito. Aí depois você vai lá e não trata a pessoa desse jeito. Por quê? Porque nós não somos meramente intelectuais, nós somos amantes. Nós somos seres que amam. O Senhor nos criou assim. O Senhor nos criou como seres que amam alguma coisa. E desde a criação, nós fomos criados para amar a Deus. No entanto, o homem pecou, ele caiu, ele se desviou de Deus. Mas ele deixou de ser amante? Não. O problema é que está amando outras coisas, que não o seu Criador. Está vendo aí cosmovisão já ajudando a gente a interpretar a realidade? Todo mundo ama. Todo mundo ama. O problema é o que você ama. O que você tem amado.
O Deus do universo ou as coisas criadas que se transformam em ídolos na sua vida? Então, quando a gente for evangelizar as pessoas aí fora, a gente não tem que dizer assim para as pessoas: você tem que amar alguma coisa. Não, elas já amam alguma coisa, porque elas foram criadas para amar alguma coisa. Nós temos que dizer: você tem amado. E o que elas têm amado, refletirá na sua vida. Se você ama o dinheiro, o que você vai se tornar? Se você ama o sexo de forma desordenada, o que você vai se tornar? Mas se você amar Deus, o que você vai se tornar? Você vai se tornar igual a Ele, porque Ele promete que nós seremos iguais ao seu Filho Jesus. Iguais ao seu Filho Jesus. Então, uma ilustração para os irmãos, e a gente vai fechar esse ponto e entrar no tema da criação propriamente dita. Uma cosmovisão, meus irmãos, ela não pode ser apenas um cômodo da nossa casa. Está entendendo? Uma cosmovisão, ela não pode ser apenas um cômodo da nossa casa, no qual você chega e fala assim: aqui eu vou colocar a minha Bíblia, né? Aqui eu vou colocar uma música da Aline Barros para dar um tchan, eu vou colocar aqui, aí aqui eu vou colocar uma foto da família pastoral, né? Que dá um negócio, né? Dá uma preferência. Vou colocar aqui, de vez em quando eu oro por eles. Aqui eu vou colocar uns livros de estudo. Pronto, aqui é o meu quartinho. Aí você arruma seu quartinho, tranca a porta e vai viver sua vida. Aí naquele dia que você está bem lá, você está inspirado lá, aí você fala: eu vou lá visitar o quartinho, pedir um negócio para Deus. Aí abre o quartinho, entra, pede um negócio para Deus. Aí depois sai: deixa agora, eu vou viver minha vida. Não, cosmovisão não pode ser isso. Ela não pode ser o quartinho, porque o quartinho influencia no restante da casa. Mas o que influencia no restante da casa? Todos os engenheiros sabem disso. O que influencia na casa? O alicerce, a estrutura, a base. Se a estrutura estiver ruim, o que acontece? A gente viu um vídeo recentemente aqui na porta da igreja, né? De uma casa desabando. Por quê? Não tinha alicerce. Então, a cosmovisão tem que ser alicerce. Tem que ser base para a gente. E a gente constrói nossa casa em cima disso. Cosmovisão bíblica. Nós construímos a nossa casa em cima da palavra de Deus. Não um cômodozinho lá, não somente aquele cômodo, mas em cima da palavra de Deus. É assim que a gente deve seguir. Então, de acordo com todas essas coisas que eu falei, irmãos, de forma introdutória, o que é ser um crente fora da igreja? O que é ser um cristão fora daqui? É viver a partir de uma cosmovisão bíblica, centrada no Evangelho de Jesus, em todas as áreas da vida. E ela tem que atingir o profundo do seu ser. Não pode ser somente uma ideia, mas precisa ser real para você. Você precisa entrar na história que Deus está contando. Você precisa entrar na grande história que o Senhor está ensinando através das Escrituras. Show? Todo mundo está comigo até aqui? A gente pode avançar? Então tá bom demais, todo mundo está entendendo, então tá bom. Se todo mundo está entendendo, a gente avança, né, pastor? A gente avança. Como eu disse para vocês, qual é o primeiro pilar de cosmovisão? Criação. Perfeito. Criação. É o que a gente vai estudar agora, a partir desse momento. Eu peço que você abra a sua Bíblia num texto muito difícil de achar, Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1 diz o seguinte, irmãos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso. Só isso já nos introduz no tema. Irmãos, parem para pensar na profundidade desse texto. No princípio Deus criou. Esse verbinho aqui, criou, não é simplesmente um criar, quando Samantha pega massa de bolo, recheio e cria o bolo. Não é só isso. Esse verbinho aqui, criar, nessa frase, significa criar a partir do nada. E só Deus faz isso. A gente cria porque existem outras coisas para a gente transformar o que a gente quer. Mas Deus não. Deus não tinha nada. E Ele falou e veio a existir. Ele criou a partir do nada. No princípio, Deus criou a partir do nada os céus e a terra. Então, a doutrina da criação também deve ser tratada por a gente de forma muito mais rica que a gente está acostumado. Doutrina da criação não é só a poesia que as crianças estudam no aniversário, que fica a tiazinha com o sol na mão, uma nuvem, e fala: o que Deus criou? Não, criação é para todo mundo.
Sem ela, a realidade não ia fazer sentido. Se a gente não tivesse a doutrina da criação da Bíblia, como a gente ia saber das origens? Como a gente ia saber das coisas que foram formadas? Como a gente ia saber do propósito dessas coisas? A gente não ia saber. A gente não ia saber como as coisas iam funcionar. A gente não ia saber como as coisas foram estabelecidas para si. Mas por conta da doutrina da criação, eu sei como as coisas foram criadas desde o início para si. Por exemplo, olha um exemplo. Deus criou o homem, certo? Mas Deus não criou somente o homem e deixou ele assim, ó, eu criei você e você está significando a sua existência. Não. Irmãos, quando Deus cria, Ele cria o homem do nada e também Ele dá significado ao que é ser homem. Por isso, segundo a doutrina da criação, homem deve ser marido de uma só mulher. Homem deve cultivar, deve trabalhar no jardim. Homem deve ser responsável pela segurança da sua casa. Homem deve estar diante da face de Deus vivendo em adoração. Segundo o quê? A doutrina da criação. Segundo a doutrina da criação. Deus cria e Ele significa. Deus cria a mulher e Ele dá significado à mulher. Ele diz o que é ser mulher. Olha, você tem que ser assim para o seu marido, uma auxiliadora, ajudadora idônea. Não quer dizer que você tem que ser menor do que ele, mas vocês se complementam. No homem e na mulher há complementaridade. E um homem e outro homem não há complementaridade. Mas de um homem e uma mulher há. E Deus criou assim. Então, quando a gente olha para a doutrina da criação, a gente vê como as coisas foram estruturadas para serem. Como a realidade foi constituída? Aqui, doutrina da criação. Olha como Deus criou os animais. Olha como Ele criou a natureza. Ele criou o homem em perfeita harmonia com a natureza, em perfeita harmonia com os animais, em perfeita harmonia com a mulher, em perfeita harmonia consigo mesmo. E deve ser assim. No entanto, tem uma coisa aí, aquele negócio horrível que a gente estudava, né? Que é a queda, que manchou tudo isso, que desregulou. Mas Cristo Jesus veio para redimir e restaurar essas coisas. Está vendo? Criação, queda e redenção. Isso aí. Então a criação, meus irmãos, é muito mais ampla, muito mais rica do que a gente está acostumado a pensar. E agora, nesse momento, eu quero trabalhar com os irmãos quatro coisas, quatro pontos, a partir da doutrina da criação, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre cosmovisão. 4 pontos. O primeiro ponto é que o homem ele foi criado imagem de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo já viu essa expressão? O homem foi criado imagem de Deus. Alguém sabe dizer por que a gente diz isso? Rapidamente. Por que o homem foi criado imagem de Deus? O que é ser imagem de Deus? Ser um ser espiritual. O que mais? Porque a gente sabe. Oi? A gente sabe que o homem é criado a imagem de Deus. Não ouvi. Por que a gente Isso. sabe? Porque está na Bíblia, Deus falou assim, eu queria. Não. O que é ser imagem de Deus? O pastor ele já falou um ponto importantíssimo. Ser espiritual. Ser espiritual. Mais um. Só quero mais um para a gente continuar. Oi? Fala. Ser como o Senhor? Boa, isso aí. O primeiro ponto, o homem foi criado à imagem de Deus. E o que significa isso? Significa que quando o homem foi criado, o Senhor comunicou algo dele mesmo para o homem, somente para o homem. Os animais não têm isso. E Jonas, o que é? Conhecimento, consciência. Nós somos homo sapiens. Não somos só homo sapiens, mas nós somos homo sapiens. Nós temos consciência, nós pensamos, nós racionalizamos. Os animais não racionalizam. Eles não têm consciência. Mas nós sim. Por que nós temos? Porque nós somos a imagem de Deus. Porque nós somos a imagem de Deus. Então, porque todo mundo aí pensa, porque todo mundo tem consciência, porque todo mundo tem criatividade, racionalidade, é porque Deus criou. E Deus comunicou isso a nós. A segunda coisa, nós temos moralidade. O homem é um ser moral. Por quê? Porque Deus nos deu isso.
Deus nos deu o aspecto do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e ela estava tentando mostrar para mim que os animais são iguais aos homens, em sentido de valor. De valor. Aí eu cheguei para ela e falei assim: beleza, então. Pega uma formiga, esmaga ela. Pega um bebê e esmaga ele. E aí? Você acha que você vai conseguir? Vai conseguir? Por quê? Porque nós temos algo intrínseco a nós. Deus nos deu um aspecto do que é certo e do que é errado. Nós não podemos esmagar o bebê. Por quê? Porque ele é muito superior. Ele foi criado na imagem de Deus, ele é um ser. Não que a formiga não seja, irmãos. É só um exemplo. Só um exemplo para vocês entenderem. Então nós somos seres morais, isso é muito importante. Nós também temos domínio sobre a criação. Isso foi algo que o Senhor nos deu. Ele disse para Adão: Adão, vai, eu quero que você domine sobre a criação, que você cultive. Um aspecto muito interessante também: nós somos homolúderes. Quer dizer que nós somos seres que brincam, que se divertem. Você acha que isso vem de onde? Você acha que Deus não se relaciona com a sua criação? Você acha que Deus não se alegra com a sua criação? Você acha que Deus não nos deu o aspecto de diversão quando Ele nos criou? Sim, Ele deu. Ele deu. Nós somos seres que gostam de se divertir, que gostam de ter lazer, que gostam de brincar. E nós devemos fazer tudo isso para a glória dele. Nós também somos homonarrativos. Nós somos seres que amam histórias. Já percebeu? Quando está alguém contando uma história, você fala: o que é? Você quer entrar logo na história. Você quer entrar logo na história. Já percebeu como as crianças amam histórias e elas querem fazer parte de histórias? E quando você explica para a criança que ela faz parte de uma história muito maior do que ela fica assim: eu quero ser isso. Porque nós somos seres que amam histórias. E o nosso Deus está contando uma história. A história do mundo. Ele está contando a história do mundo. Ele nos deu histórias aqui. A Escritura. Ele deu narrativas para a gente. E nós somos seres que amamos. Nós também somos seres que gostam de fabricar e construir as coisas. Nós temos engenharia, arquitetura. Nós temos pessoas que fazem alimentos, comidas maravilhosas. Nós temos pessoas que criam coisas extraordinárias. Por que nós somos assim? Porque o nosso Deus nos fez assim. Nós somos seres que amam construir e fabricar coisas. Porque o nosso Deus construiu e fabricou todo esse mundo para a gente e nos deu: toma, vai, cultiva. E isso vem dele, irmãos. Isso não vem de outro lugar, não vem dele. Essas coisas boas todas vêm dele. E nós somos, por fim, aquilo que o pastor Elias falou: nós somos homo-religiosos, nós somos seres espirituais. No início de tudo, Deus nos criou para algo maior, para ter relacionamento com alguém maior do que nós. Deus nos criou para ter relacionamento com algo que é transcendente, que é Ele mesmo. No entanto, o homem peca, mas ele não perde esse senso. Por isso que tem tanta religião no mundo, por isso que tem tanta idolatria no mundo, por isso que as pessoas se dobram aos falsos ídolos de forma tremenda, porque nós temos esse senso de adorar algo. Nós somos espirituais, nós somos seres que precisam se relacionar com Deus. E nós só vamos sossegar enquanto nós estivermos relacionando com o verdadeiro Deus. Com o verdadeiro Deus. Então, para ficar nesse ponto, eu queria que você entendesse que é impossível deixar de ser a imagem de Deus. A imagem pode estar corrompida, e ela está por causa do pecado. Mas os homens não deixam de pensar. Deixam? Os homens deixam de amar algo? Não. Eles deixam de construir? Não. Eles deixam de se divertir? Eles deixam de ter moralidade? Não, mesmo que todos esses aspectos estejam corrompidos pelo pecado. Mas eles continuam lá. Eles continuam lá. E nós devemos notar isso nas nossas experiências cotidianas. É desafio para você. A segunda coisa, eu quero que o pastor Elias abra em Gênesis 1:28 e a Cláudia em Gênesis 2:15. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é sobre mandato cultural, irmãos. Quem já ouviu falar dessa expressão aqui? Levanta a mão. Mandato cultural. Não? Ninguém? Beleza. A gente vai ver o que é isso. Pastor Elias, pode ler. Gênesis 1:28.
Deus o abençoe e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Cláudia, não, Cláudia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou para que era para o cultivar e o guardar. Perceberam, irmãos, a ordem de Deus para o homem lá na criação? Chegou para Adão e falou assim: eu quero que você cultiva, eu quero que você domina, eu quero que você seja fecundo, eu quero que você se multiplique. Isso é mandato cultural. É Deus dando um mandato ao homem de produzir cultura. Ele está dando um mandato ao homem para cultivar o mundo. Então nós temos expressões como multiplicar, dominar, cuidar, cultivar. Isso é um mandato cultural. Então quando a gente perguntar o que é mandato cultural, é aquilo, a ordem de Deus para o homem. Adão, vai cultivar esse mundo, vai cuidar desse mundo, vai multiplicar, Adão, vai formar família, vai formar sociedade, vai construir, vai cuidar do jardim, vai dominar o jardim, os animais, a natureza e tudo. E nesse sentido, irmãos, nós vemos que até os descrentes, entre aspas, obedecem à estrutura da criação. Por quê? Porque o povo está casando aí, não está? O povo está tendo filho? O povo está trabalhando? O povo está cultivando o jardim que já é cidade? Tá. É claro que nós fazemos isso, aqueles que não são crentes, nós fazemos em rebeldia. Mas nós deixamos de fazer? Não, porque Deus criou assim. Deus criou assim. Qual é o ideal? Fazer glória a Deus, trabalhar para a glória de Deus, ter família para a glória de Deus, ter filho para a glória de Deus. Mas o homem segue desenvolvendo a criação, ele segue cultivando a criação. E o pecado não quebra isso, ele deturpa, mas ele não quebra isso. Nós fomos criados para ser regentes da criação, irmãos, mordomos da criação, responsáveis por ela. Quando Deus, o que está acontecendo aí? A gente tem que mostrar serviço. Senhor, é assim, assim, assim. Então o homem peca. E agora ele vai ser um regente desobediente. Mas ele não deixa de fazer aquilo que Deus estruturou ele para ser. Agora tem 3 textos aqui. Eu quero que Pedro leia Atos 14. Esse vai dar polêmica. Esse vai dar polêmica. Ele vai ter que tirar a brincadeira. Atos 14, 15 a 17. Pedro. Vanessa vai no Mateus 5,45, a parte B. E Cileide, Gênesis 4, tá com o bebê? Tá? Gênesis 4, versículos 17 a 26. Esse aqui, irmão, presta atenção. Qual que é esse terceiro conceito? Graça comum. Quem já ouviu falar disso? Graça comum. Pedro, pastor, graça comum. Graça comum. Beleza. Esse é um conceito muito interessante. O que é graça comum? É simplesmente uma doutrina que diz que Deus dá coisas boas ao mundo. Para crente e para não crente. Deus cuida do mundo. E Ele dá coisas boas para crente e para não crente. A chuva cai sobre bons e maus. O sol brilha tanto para justo quanto para injusto. Por quê? Graça comum. E a gente vai ver outras coisas dentro desse aspecto. Pedro, manda. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Como é que é, Pedro? Está escrito aí que Deus enche o coração de não crentes de fartura e alegria? E aí? O que é isso? Graça comum. É claro, irmãos, que essa alegria aqui não é a alegria da salvação.
Não. A alegria da salvação nós temos em Cristo Jesus. Mas quando Paulo está pregando para não crente, lá na igreja primitiva, ele chega e fala assim: olha, sabe o Deus que tem dado alegria para vocês quando vocês se divertem, quando vocês estão com as suas famílias? Sabe o Deus que tem dado estações frutíferas? Sabe o Deus que tem dado chuva e bênção para vocês? É esse Deus que eu anuncio. E Deus dá todas essas coisas boas ao mundo, irmãos, como um testemunho de si mesmo, para que ninguém seja, para que todos sejam indesculpáveis diante de Deus, para que todos sejam indesculpáveis. Isso é um testemunho de que há um Deus e Ele dá coisas boas aos homens. Os homens não vão chegar diante dele e falar assim: você não me deu testemunho nenhum. Olha aí, está escrito. Está escrito. E nós precisamos entender isso. Então, aquele evangelho, não sei se você chega assim às vezes. Então, olha, se você é uma pessoa triste, eu te apresento Jesus. A pessoa vira e fala assim: não, não sou triste, não. Eu sou feliz. Eu vi eu tenho família. Mas fala: não, você é triste sim, porque você não tem Jesus. Não, não sou triste, não. Entendeu? Ou é melhor falar assim: essa alegria, se for algo genuíno e verdadeiro, foi o meu Deus que está te dando. E Ele te dá por graça. Agora, para de ser rebelde e se dobra a Ele. Não é melhor? Não é mais eficiente? Pois é. Não precisa estudar. Mateus 5,45. Parte B. Porque Ele fez nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Outro texto. Se Deus favorecesse só os crentes, já pensou como é que ia ser? A chuva só ia cair na casa do crente, assim. O sol só ia raiar para quem é crente. Não, mas ele está aí. E está aí como um testemunho de Deus para todas as pessoas. Agora, Gênesis 4, 17 a 26. Vai lá, irmão. Vai lá. 4, 17 a 26. Esse texto é um pouquinho longo, se todos os irmãos puderem acompanhar lá nos seus livros. Gênesis 4, versículos 17 ao 26. Conheceu Caim e sua mulher, e ela concebeu um filho Enoque, e edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou Matusael. E Matusael gerou a Lamé. E tomou Lamé para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. Agora, presta atenção. Vai lá. E Ada teve a Gabael, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubael. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Jubael, Caim, mestre de toda a obra, de cobre e de ferro. Na irmã de Jubael, Caim não foi na Amar. Pronto, só até aí. Eu falei até o 26, mas está muito grande, não precisa. Vocês acompanham esse texto, irmãos? O que está dizendo aí? O irmão Carlos está lendo um texto em Gênesis que diz respeito à descendência de Caim. E irmã Carmen, frequentadora de EBD, ela sabe muito bem que Caim é o quê? É não aprovado diante do Senhor, certo? Mas está dizendo aqui o seguinte, que da descendência de Caim surgiu um cara chamado Jabal. Esse Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele foi o criador da pecuária. Nós aproveitamos isso? Sim ou não? Sim. E foi descendência de Caim. Não bastante, diz que ele teve um irmão chamado Jubal. E esse foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Eita, instrumento musical. Vindo de não crente. Incrédulo. Olha isso. Que coisa, né? E aí não dado o suficiente, ainda diz que teve um cara lá chamado Tubal Caim, que foi artífice de todo instrumento cortante de bronze de ferro. Você tem faca em casa, irmão? Tem? Vai Tubal Caim, agradece a ele. Aí, ó, primeiro aqui, registrado em Gênesis, que criou essas coisas. Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Ele tem inteligência, mesmo em rebeldia. Por quê? Porque ele tem mandato cultural. Deus falou para ele, vai cultivar. Ele não está fazendo isso para adorar a Deus, mas ele não deixa de fazer, porque Deus estruturou assim. Por que vocês estão fazendo isso aqui? Graça comum.
Deus deu dons até para pessoas que não creem nele. Ou acho que só acredita que só crente que faz as coisas boas. Né? O sapato que você está calçando, quem fez? O Uber que me trouxe aqui, quem foi? Ele é crente? Será? Não sei. A roupa que você está vestindo, quem fez? Seus professores que ajudaram na sua formação, quem fez? Entendeu? E está na Bíblia. E está na Bíblia. E a gente tem uma visão muito mais completa da realidade quando nós entendemos essas coisas. Novamente, até os descrentes desenvolvem o mundo conforme Deus estruturou para desenvolver. No entanto, fazemos isso em rebeldia, por conta do pecado. Deveríamos fazer isso em louvor e glória a Deus, mas fazemos em rebeldia. No entanto, não deixamos de fazer. E todos esses detalhes podem ser aproveitados por a gente como pontos para pregar o Evangelho, para ir testemunhar para pessoas, para dizer: olha, todas essas dádivas, todos esses dons, foi o Deus das Escrituras que deu. Eu acredito que o nosso evangelismo será muito mais vibrante, muito mais eficiente. É por isso que a gente vê uma música bonita, até feita pelo não crente. A arte, uma escultura, ou também pode ser um prato. Você se delicia e fala: nossa, essa pessoa tem um dom, não é possível. Às vezes Pedro faz umas coisas assim maravilhosas e fala: só pode ser dom de Deus isso. Glória a Deus, é crente, né? Faz um louvor e honra a Deus. Mas é isso, irmãos, é isso. Graça comum. Até aqui tudo bem, irmãos? O último, para a gente concluir e ir para algumas aplicações, a gente já está acabando. O último conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de subcriação. Pegaram? Subcriação. Esse conceito foi desenvolvido a partir do entendimento das Escrituras, é claro. Mas ele foi primeiro falado por um rapaz, um homem chamado Tolkien. Alguém já ouviu falar nesse nome aqui? Agora eu acho que alguns vão conhecer. Quem aqui já viu O Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis? Pronto, é o criador do Senhor dos Anéis. E ele era crente. Ele era teólogo. Aquele filme lá, O Senhor dos Anéis, ele foi feito, aquela série de livros, de filmes, foi feito por esse autor, chamado Tolkien. Ele era um teólogo, ele era um cristão, e ele entendia que ele devia viver a profissão dele em honra e louvor a Deus. Por isso ele escrevia, ele fazia filme, ele fazia literatura, para que as pessoas falassem: olha, isso aqui é de qualidade, e ele louvor a Deus. Então aquele autor lá do Senhor dos Anéis que cunhou esse termo aqui, subcriação. E o que é isso? Esse termo diz o seguinte: nós criamos a partir daquilo que Deus nos deu. É isso. Nós não somos criadores a partir do nada. Só Deus cria a partir do nada. Lembra que eu falei isso? Que só Deus cria a partir do nada? Pronto. Nós não criamos a partir do nada. Só Deus faz isso. Por isso nós somos subcriadores. Nós criamos com a matéria-prima que Deus nos deu. Por isso, quando alguém faz um sapato, ele usa a borracha que está aí na natureza. Ele usa todos os materiais que estão aí na natureza. E quem foi que deu isso? Deus. Tem um texto nas Escrituras que fala que Deus nos deu pão e vinho. Ué, alguém que já viu a árvore de pão? E de vinho? Não. Como que fala que Deus nos deu pão e vinho? Ele nos deu a matéria-prima para isso. Inteligência para desenvolver pão e vinho. E esses são os elementos da ceia. Da ceia. Por quê? Subcriação. Nós criamos a partir daquilo que Deus nos dá. Nós criamos a partir daquilo que Deus nos limita a criar. Ninguém nunca vai criar, irmãos, algo no mundo que Deus fala assim: rapaz, impressionei. Esse aí eu nunca tinha pensado nisso. Não, ninguém nunca vai fazer isso. Ninguém nunca vai surpreender Deus assim, porque só Ele cria do nada. Nós criamos a partir do que Ele nos deu. Então, quando um músico cria uma música, ele está criando a partir das notas musicais que Deus fez. Quando alguém cria um prato maravilhoso, ele está criando a partir dos sabores que Deus colocou na natureza. Quando um pintor pinta um quadro bonito, ele está pintando a partir das cores que Deus criou. Subcriação. Aí tem um autor que diz o seguinte:
Podemos dizer que somos chamados a continuar a obra criativa de Deus. Claro, não criamos ex nihilo, que significa criar do nada, como Deus criou. Mas a nossa tarefa é desenvolver os poderes e potenciais que Deus inseriu originalmente na criação, usando madeira para fazer casas, algodão para fazer roupas, ou silício para fazer chips de computador. Nossas criações são mais um criativo rearranjar da matéria-prima que Deus fez. O pintor utiliza as cores de Deus. O dançarino utiliza o corpo projetado por Deus. O músico toma emprestado as ondas sonoras que Deus fez. Apenas Deus criou do nada. Pensar seriamente sobre isso é mais uma razão para assombrarmos diante dele. Aí você deve estar pensando assim, Jonas, esse negócio está um pouco bem profundo isso. Tá pegando. Se uma pessoa cria uma música que desonra a Deus, isso é bom, isso é péssimo. Está desonrando a Deus. No entanto, a estrutura, a inteligência é dom de Deus. Aí percebe como essa pessoa que fez essa música péssima, ela está insultando a Deus, porque ela está pegando as coisas boas que Deus deu a ela e está fazendo o quê? Jogando lixo. No entanto, quando uma pessoa faz uma coisa boa, a gente não deve falar assim, mas também você não é crente, então isso não é bom. É assim, irmãos. É assim. É bom. E a Bíblia diz que toda coisa boa veio do Pai das luzes. Mesmo que ele use em rebeldia, a gente deve entender isso, chegar e ter aquele alfinetezinho para ir lá no ponto, sabe? Lá no ponto. E colocar o Evangelho lá. Última frase, para a gente ir para as aplicações e fecharmos. Se Deus fez as flores, vale a pena pintar e escrever sobre elas. Se Deus fez os pássaros e os céus, vale pintá-los. Se Deus fez o oceano, vale escrever poesia sobre ele. Vale a pena para o homem criar obras sob a base das grandes obras que Deus já criou. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Nós não devemos negligenciar isso. Então, quando a gente inventa as coisas, quando a gente subcria, quando o homem faz filme, quando o homem faz roupa, quando o homem inventa coisas em carro, inventa coisas para melhorar a sociedade, sistema de computador, sei lá, pega a sua profissão aí e vê as coisas boas que tem na sua profissão. Quando o homem faz tudo isso, ele está imitando o próprio Deus que deu todas essas matérias-primas para ele criar. Aí a pessoa pode estar assim, Jesus, mas como que o advogado cria? Se não tem algo palpável. Mas ele pega o quê? Os princípios de justiça, cria lei, ajuda a criar lei, ou executa, né? Ou ajuda a entender mais a lei. E esses princípios de justiça vieram da onde? Os princípios de moralidade. Que Deus, tu vê que Deus está tudo que é bom. Tudo que é bom. As coisas ruins não. As coisas ruins é da gente, as coisas boas são de Deus. Entenderam esse ponto, irmãos? Entenderam? Até agora está todo mundo aqui comigo? A gente vai continuar, a gente vai acabar nessas aplicações. Essa partezinha final é o seguinte, eu coloquei aqui. Como observar todos esses aspectos no nosso dia a dia? Como observar? Irmã Cláudia está lá em casa, preparando o almoço. E como que eu vejo essas coisas? Como? Por isso que eu vou te dar agora umas coisinhas para que você comece a olhar esse mundo com outros olhos e comece a enxergar os dedinhos de Deus apontando para você em vários lugares. Uma primeira coisa, como observar esses aspectos criacionais do nosso dia a dia, no cotidiano, na criação. Observe o aspecto de comunidade. Deus nos deu um aspecto comunitário, irmãos. Por que a gente fica tão doido da pandemia? Porque o aspecto comunitário foi o quê? Tirado ou diminuído. O povo está doido em casa. Surto de ansiedade. Vanessa pode muito bem escrever isso, que ela deve ter passado por essas situações aí, recebendo várias pessoas. Surto de ansiedade, depressão. Não tem força para fazer nada. Por quê? A pessoa ficou reclusa. Ela tirou o aspecto comunitário da vida dela, de se relacionar com outras pessoas. E o que aconteceu? Ela ficou, meu Deus, não sei o que eu vou fazer.
No grupo do WhatsApp, meus colegas mandaram, gente, eu preciso ver gente. Eu preciso ver gente. Eu não estou aguentando mais culto online. Eu não aguento mais, eu quero ver gente, eu quero ir para a igreja, eu quero cantar, ver pessoas. Por quê? Porque Deus nos deu um aspecto comunitário. Ele chegou para Adão e disse, olha, você tem Eva. E ele chegou para Eva e disse, olha, você tem Adão. Vai, se multiplica e forma sua família e vive assim. É assim que a sociedade é construída, em comunidade. O nosso próprio Deus é um Deus comunitário. A Trindade é 3 em 1. É uma comunidade na unidade. Olha que coisa maravilhosa. E a gente precisa entender isso. Então, nos animais tem um aspecto comunitário, nos homens, nas famílias, na sociedade, na igreja. Tudo isso. Já percebeu também quando a gente cria grupo para falar das coisas? Grupo de WhatsApp. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Aí cria um grupo de WhatsApp. Para quem? Para se relacionar. Da igreja, o grupo. Não, vamos botar o grupo da igreja. E quando o irmão sai do grupo da igreja, quando o irmão é excluído do grupo da igreja, o que acontece? Meu Deus! Arrancou o cabelo dele. Morreu. E aí? Tirou. Eu fui excluído do grupo. Entendeu? É algo que toca ele, irmão. Aquilo é sério, você precisa entender que aquilo é sério. Nós amamos isso. Nós amamos nos reunir entre amigos, entre irmãos. E não é só crente, não crente também. Aí agora quando meus amigos começam a se reunir, eu falo, isso aí é coisa de Deus, não? Vem cá que eu vou te explicar mais, né? Vem cá. Comunidade, comece a notar isso no seu dia a dia. Entenderam a resposta? Segunda coisa, narrativas. Nós amamos histórias. Já percebeu que quando alguém prega uma mensagem impactante, você fala assim, isso mudou minha vida. Mudou minha vida. Aí um mês depois, qual foi o texto da mensagem? Você, não sei, mas eu lembro que o pastor contou uma história e a história era boa. É assim, irmãos. Fazer o quê? Eu lembro que o pastor deu uma ilustração, aquela ilustração foi boa demais, uma história boa, aplicou certinho. A gente ama história. Eu posso estar falando aqui 1 milhão de coisas. Quando eu começo a contar uma história, aí você fica já aqui, deixa eu ver onde vai terminar essa história. A gente ama história. A gente ama história. Já percebeu quando a gente está reunido em grupo e alguém começa a contar a história? Contar caso. O caso que a gente foi no dia da casa do pastor. O caso do retiro. O caso que Pedro quase desmaia quando viu o sapo. E aí quando ele começa a rir, a história é boa demais. Vamos jogar o pastor na piscina, irmão. Aí pegou o pastor e jogou na piscina. A história vira um filme de Hollywood. A gente ama isso. Verdade ou mentira? Verdade. E isso veio de onde? Veio do diabo? Não. Isso veio de Deus. Olha a história aqui que ele está contando para a gente. É uma história de criação, queda e redenção. Começo, meio e fim. A gente só está aguardando aquele fim maravilhoso. Mas ele está aí. Ele está aí. Então, nós amamos isso. E nós às vezes queremos envolver as pessoas nas nossas histórias. Já percebeu quando você está contando aquela história boa demais que tem alguém que não presta atenção? Eu estou contando a história. Se liga. A gente é assim. A gente é assim. E isso é algo que pode ser observado no seu dia a dia. Por isso, se atente. Se atente, cristão. Se atente para o seu dia a dia. 2 coisas. Essa aqui é show de bola. Essa aqui, vou até usar exemplo de futebol aqui que encaixa certinho. Certinho aqui. Aliança e representação. Percebe isso no seu dia a dia. Aliança e representação. Deus criou o mundo para que o mundo funcione com base em alianças e representações. Lá no Éden, a gente vê Deus se relacionando com Adão e ele diz assim, olha, você não vai comer essa árvore. Porque no dia que você comer, você morrerá. Vive diante de mim, come tudo quando comer essa árvore. Isso é o quê? Uma aliança. Adão peca, ele quebra a aliança. No entanto, vem Cristo. E Cristo faz o quê? Restaura a aliança a partir do seu sangue. E ele diz, agora vocês estão na aliança com Deus por causa de Jesus. O Senhor estrutura a nossa vida com base em aliança. A vida é pactual. Observe isso nas famílias. A família é uma aliança. O marido e a esposa, eles fazem uma aliança. Os filhos também fazem parte da aliança. Até os amigos têm aliança. É permitido trair amigo? Não. Por quê? Porque é um relacionamento de aliança. E a traição não envolve na aliança.
mas é permitido ajudar o amigo, não é? E amar também. Esses são os termos da aliança. O governo também é aliança. A gente elege um presidente, a gente elege um prefeito, vereador, todos esses cargos, para que eles nos representem, para que eles sejam a nossa voz, façam as coisas que a gente precisa. E no momento que eles são corruptos, o que eles estão fazendo? Quebrando o pacto, quebrando a aliança. Na igreja tem aliança? Tem. Quando o pastor Zenilton, ele se tornou o pastor da igreja, ele fez uma aliança com os irmãos. E a aliança foi o seguinte: irmãos, eu vou estar diante de vocês, ensinar a palavra de Deus, ser responsável pela vida de vocês, orar por vocês, ajudar vocês, aconselhar vocês. E eu vou fazer tudo diante do Senhor. E vocês vão ser as minhas ovelhas. Isso é o quê? É um pacto. É uma aliança. E se o pastor vier a quebrar a aliança? Nunca aconteceu isso. Mas, só um exemplo. A gente vai ficar o quê? Mas por que isso aconteceu? Agora, alguém assinou alguma coisa? Assinou? Não. Mas a vida é assim. A vida é assim. As relações de trabalho têm aliança. A pessoa contrata e fala: ó, você não pode roubar, você tem que trabalhar honestamente. Não, mas se você for contratar alguém para a loja, tá, mas você não vai falar isso. Quando você contratar alguém, vai falar: ó, você não pode roubar, você não pode tirar dinheiro do caixa, você também não pode passar material sem nota. Você fala isso? Matar o quê? Implícito. É a nossa vida, é assim. O Wesley contrata o funcionário não vai roubar dele. Por quê? Porque ele está batendo uma aliança. Olha, eu vou te contratar, eu vou pagar o seu salário e você vai prestar o seu serviço. Aliança. No esporte tem aliança? Tem. O pastor me chama para jogar vôlei. Aí eu entro na quadra e estou assim. Aí a bola veio. A bola veio. A bola veio. Eu estou o quê? Quebrando a aliança. Por que? Como assim quebrando a aliança? Porque a partir do momento que ele me chamou para jogar com ele, implicitamente eu estou falando: eu vou jogar sério. Eu vou fazer a nossa brincadeira ficar legal. Eu vou me esforçar. Eu vou suar. Eu vou querer me divertir. Para que você também possa se divertir. Mas a gente não assinou esse termo, assinou? Não, mas quando a gente vai jogar, a gente é assim. E aí quando a pessoa está jogando com você, brincando com você, e ela está de má vontade, fala: mas ele está fazendo corpo mole. Tá, mas tem uma cláusula lá que a pessoa não pode fazer corpo mole? Não tem. Mas a nossa vida é assim. Quando a gente entra, a gente já faz isso. A gente tem que jogar conforme as regras, a gente tem que se esforçar. Isso está implícito. Agora tem um detalhe que eu falei: é a aliança, o tópico e o que? Representação. Vocês já perceberam como a vida que Deus estruturou desde a criação existe um aspecto de representação? Mas como assim aspecto de representação? Olha só. Quando Adão pecou, é dito que todos... O quê? Por quê? Você não estava lá? Por quê? Seguiu na geração. Porque Adão representava o quê, irmãos? Toda a humanidade. Olha a representação aí. Aí você fala: pô, só tem a notícia triste? Não, tem a notícia boa. Também é dito que apareceu por aí um segundo Adão, que é Cristo Jesus. E quando ele venceu na cruz, todos os que estão nele também venceram com ele. Alguém aqui morreu na cruz? Não, mas Cristo morreu, então nós vencemos porque ele morreu. Representação. Ele foi o nosso representante. Assim como Adão era o representante da raça humana no jardim, Cristo é o nosso representante. E quando o Senhor, Deus Pai, olha para a gente, é a obra de Cristo que ele vê em nós. Aqueles que são salvos e remédios. Agora, Jonas, agora eu quero saber como você vai botar futebol aí no meio. Porque você está ficando doido. Está ficando doido. Quem que está no Flamengo? Flamengo. Daniel, o que vocês ganharam ano passado? Título. Fala um aí. Libertadores. Pronto, Libertadores. Eu fiz uma pegadinha com ele e ninguém percebeu. Qual foi? Não foi eu também. Eu falei assim: o que vocês ganharam no ano passado? Eu já se incluiu. Você entrou no campo, Daniel? Não, mas o time do Flamengo representa uma torcida bem maior. E quando o time ganhou a Libertadores lá na Argentina, eles também venceram aqui no Brasil.
Isso é o que, irmãos? Representação. Representação. O time representa a torcida. O árbitro representa as regras, a federação. O capitão representa o time para o próprio árbitro. O técnico também representa o time. Olha que interessante. E Daniel não jogou, mas ele é campeão. E se Daniel sair na rua aqui e vir um vascaíno lá com ele, ele vai falar: aqui é campeão da Libertadores. E o vascaíno não vai falar nada com ele. E Daniel nem entra em campo. É interessante, né? Se um brasileiro for para a Argentina, né? Um dia eu vou para a Argentina, eu vou fazer isso. Vai para a Argentina, aí sai com a camisa do Brasil. Se algum argentino zoar, a gente fala: é penta, tá? Respeita. Mas a gente nunca entrou em campo. Mas quando a nossa seleção vence, os brasileiros também vencem. Tá vendo aí? E isso vem da onde, irmãos? Da Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Isso vem de quem estudar com a profissão. Interessante, né? O governo também tem essa representação. Mesmo que você fale por aí: olha, esse governo não me representa. Tá, se o presidente do nosso país travar uma guerra contra a China, você está em guerra também, tá? Você se lascou. Sua casa pode ser bombardeada. Por quê? Porque ele representa a nação. E a nossa vida é assim. A gente está estruturado assim. Por quê? Porque Deus fez assim. Porque no princípio Ele criou. Quando Ele criou, Ele arrumou toda essa realidade. Nós já estamos acabando, irmãos. Ixi. Que era essa hora? Meu Deus, 9 horas já. Jesus Cristo. Não, mas a gente está acabando. Prometo, a gente está acabando. 4. Ordem e regras. Olha como Deus criou a nossa vida com ordem e com regras. Nós temos leis da natureza. Nós temos leis biológicas no nosso próprio organismo. Nós temos leis entre os animais. Leis que estruturam as coisas entre eles. Não apenas leis morais. Não apenas regras de certo e errado. Mas regras com gravidade. Regras que deixam a gente respirar. E Deus criou assim. E observe como a gente gosta de fazer as coisas assim. Quando a gente vê um negócio bagunçado, o que acontece? A gente fica: ai meu Deus do céu, está bagunçado demais. Preciso organizar isso aqui. As coisas precisam estar organizadas. Quando a gente vai no WhatsApp e tem aquela pessoa que dá bom dia, boa tarde, boa noite, bota foto a todo minuto dela, aí está falando assim: mas esse grupo não é para fazer isso não. Mas a pessoa está lá: por quê? Tem regra, tem ordem. Nos esportes também tem. Eu estou quase me formando em educação física, né, meus irmãos? E algumas vezes eu já trabalhei com criança. E muitas vezes a gente tem que adaptar os jogos para as crianças, porque elas não conseguem jogar com todas as regras. E o que acontece é que quando a criança vai ficando mais velha, ela quer jogar com a regra. Porque ela fala: não, eu não sou mais criança, eu quero jogar com a regra. Aí eu falo: não, pode pegar de mão. Não, a gente não quer pegar de mão, não, a gente quer chutar a bola e jogar como todo mundo joga. Porque elas querem a ordem, querem a regra. Porque isso foi estruturado pelo nosso Senhor. 5, beleza e excelência. Olha como Deus criou o mundo com beleza e excelência. E olha como nós amamos beleza e excelência. Quando a gente vê aquela paisagem bonita, glória a Deus. Quando a gente vê aquela obra de arte bem feita, uma apresentação musical, a gente fala: maravilhoso. Por quê? Porque Deus nos criou para apreciar essas coisas. E quando nós apreciamos isso, nós estamos fazendo algo que o próprio Deus nos fez. A gente ama a beleza, a gente ama a excelência. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente ama um bom filme, um bom roteiro. Quando você vê um bom filme, você fala: esse filme aqui é top. Porque é bonito, é excelente. Já percebeu a cultura do brasileiro, pastor? De não apenas ganhar, mas ganhar jogando bonito. É por quê? Mas por que a gente não ganha só de 1-0 e levanta a taça? Não, porque a gente tem que ganhar e ganhar jogando bonito. Porque a gente é brasileiro. A nossa seleção é a melhor do mundo. E a última coisa: unidade e diversidade. A gente acaba. A criação, irmãos, ela é perfeita. Ela é totalmente conectada. Mas ao mesmo tempo que ela é totalmente conectada, ela é diversa. Olha os animais, flores, plantas,
Olha as pessoas, eu olho para o rosto de cada um aqui, cada um tem um detalhe diferente. Ao mesmo tempo que funciona de forma perfeita, de forma unida, também é diversa. E a Trindade é o quê? A Trindade é unidade na diversidade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o único Deus. Legal, né? E quando a gente olha aquelas pessoas que falam assim, a gente precisa ser um povo democrático. Precisamos de negros, brancos, pardos, indígenas, juntos em uma só nação. A gente fala, sai daí, joga a pedra na pessoa. Pra quê? Que bom. Deus criou para ser unido, mas diverso. Olha a igreja, o corpo de Cristo. Em Apocalipse a gente vê que a igreja é o quê? Um povo de toda tribo, língua e nação. É um povo diverso, mas ao mesmo tempo é uma só igreja. É um só povo. Amanhã a gente fala mais, amanhã a gente vê mais, mas que você leve esses conceitos, leve esses pontos para casa, comece a pensar sobre isso. Amanhã cutuca seu irmão no culto e fala, a gente falou disso ontem, você perdeu. E perceba onde você vê beleza, onde você vê excelência, onde você vê aliança, onde você vê o aspecto comunitário, onde você vê ordem, onde você vê regras. Perceba todas essas coisas, perceba nas subcriações dos homens e pregue o evangelho a partir disso. Então, com todas essas ferramentas, nós vamos olhar para esse mundo de outra forma, e essa é a intenção. Ele é um mundo criado por Deus e nós devemos honrá-lo de forma que glorifique ao Senhor, de forma que a gente interprete todas as coisas de modo bíblico. Nada, não foi feito por acaso, mas um Deus criador que no princípio falou e tudo veio a existir, criou essas coisas. E nós precisamos apreciar essas maravilhas em honra ao nosso Deus. E tudo isso nos fornece trampolim, ponte para pregar o Evangelho, para ser testemunha fiel, verdadeira em nossas vidas, em nossos cotidianos. Que o nosso coração se enche de alegria e louve ao Criador dos céus e terra, que nos deu todas essas coisas. Jonas, amanhã vai ter o quê? Amanhã vai ter a notícia ruim pela manhã e a notícia boa pela noite. Então, se você quiser ver tudo completo, você vê amanhã na queda. Vem amanhã na queda demais. E você vê amanhã de manhã, porque amanhã de manhã a gente vai falar de queda. Hoje a gente falou de criação. Amanhã a gente vai falar do segundo pilar de cosmovisão, que é queda. O pecado entrou no mundo e estragou tudo, irmãos. E amanhã a gente vai ver tanto exemplo legal, talvez você vai voltar para casa e colocar no YouTube um tanto de coisa que eu vou falar aqui. Ó, para deixar a fome atrás da orelha. Mas que Deus nos abençoe. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Desculpa, irmãos, eu passei um pouquinho de tempo. Mas espero que os irmãos tenham sido abençoados. Hoje foi a nossa maior pregação, vamos dizer assim. Amanhã é mais curto e de noite nós temos redenção. Que os irmãos possam estar aqui, que a gente possa acompanhar. Se o irmão também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, um texto bíblico, um exemplo, fala comigo que eu vou acrescentando aqui e a gente vai enriquecendo esse material. Muito obrigado a todos, eu vou orar e passar a palavra. Senhor, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é Criador dos céus e terra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor um dia falou e tudo veio a existir. Obrigado porque este mundo é um mundo teu, Senhor. Porque o Senhor é Senhor soberano sobre todas as coisas. Obrigado por nos dar a Tua palavra, que nos ensina, que nos mostra. Pai, eu peço que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que nos ajude a olhar esse mundo que é Teu e ver o Senhor. E que diante de tudo isso nós o glorifiquemos e o adoremos em espírito, em verdade. Nos adoremos prostrados diante do Deus que é Criador sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém.